Começando mais um episódio da nossa Confraria do Charuto. Eu sou Léo Lopes, diretamente da Radiofobia Podcast Network. E tenho aqui ao meu lado, diretamente... Ao meu lado não, né? Mas ao meu lado na tela. Na tela e no áudio. Mas do outro lado, acima do Equador, a presença de ninguém menos do que meu amigo Gabriel Lourenço. Olá, Gabi. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí em Washington? Do lado não deixa de ser do lado, né? Porque afinal é isso, né? A gente conseguiu com a CSA, a gente conseguiu com os grupos, com as comunidades, nos aproximarmos dos nossos alunos, nossos membros e amigos. Então, do lado, não deixa de ser do lado. Mas exatamente. Aqui tá muito legal. Quase chegando aí, menos de um mês para as eleições. A cidade começa a ferver. O bicho vai pegar. Aqui a gente passou pelo primeiro turno municipal, tem o segundo para chegar também aí em breve. Alguns aí lugares. Teve cadeirada, aqui teve tiro, o negócio fica longe das eleições. Caraca, ainda bem que eu não somos candidato a nada, né? Tamo inteiro, deixa só a gente fumar nosso charutinho. Exatamente. Muito bem, meu amigo chefe Gabi tá aqui, meu amigo Gabriel Lourenço. Lembrando que esse podcast é o podcast oficial da Cigar Sommelier Academy, a escola brasileira que agora está indo do Brasil para o mundo. Em breve a gente vai começar a trazer aqui também temáticas com relação ao que o Gabi já está desenvolvendo com a CSA lá nos Estados Unidos. Muita coisa legal. A gente que é aluno da CSA já tem conteúdo do que está rolando lá na nossa área interna dos alunos, né? Uma área que cresce sempre com conteúdos adicionais. Então, lá na nossa escola, não só a gente tem o conteúdo que forma o Cigar Sommelier, como também temos conteúdos adicionais muito interessantes ali, em áudio, em vídeo, entrevistas, programas, podcasts e outras coisas que tem lá também, inclusive o que o Gabi já está fazendo, participando de eventos muito legais. E é legal nos Estados Unidos, que a gente falou isso no episódio passado, né? Conhecer as pessoas aí, tá do lado daqueles nomes que são responsáveis por aqueles blends, aquelas marcas, e ampliando esse relacionamento, né, do Brasil aí para os Estados Unidos, né, Gabi? Então, logo, logo a gente vai ter esses conteúdos aqui também, né? E também perceber como o charuto é parte do dia a dia, né? Como tem muito menos... Não gosto da palavra frescura, mas... né? Não deixa de ser. Tem muito menos essa... Muito menos glamour do que se imagina, glamour, né? Não é tão glamuroso assim. Ego. Né? Exato. Tá todo mundo muito mais junto em fazer acontecer do que... Sim. Agora eu vou fumar o meu charuto, eu vou mostrar... Tá mais perto de tomar um café... Tá mais perto de tomar um café todo dia do que de abrir uma champanhe todo dia. Não é isso, né? Isso aí. Então não é o glamour, porque eu estou com charuto. Cara, é normal, velho. O pessoal tá... trabalhando com charuto, é isso aí, é nóis. É outra cultura, né? Já tá num nível acima, mas faz parte, né? E o nosso Brasilzão tem muita coisa boa. E o negócio é esse. A nossa função é pegar o que tem de fora de bom e levar pro Brasil, que é o que a gente tá fazendo. Exatamente. Então, se você aí tá aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, né? Porque a escola tá lá, o site é acessável em qualquer lugar do planeta. cigaracademy.com.br é a escola para você poder entrar lá e rapidamente fazer a sua matrícula. Você vai ver que o valor é extremamente confortável para você poder adquirir conhecimento e logo, logo tá aí também. Seja como entusiasta para saber mais a respeito desse hobby que a gente vai falar hoje, para alguns hobby, para outros trabalho, né? A gente tem muita gente que trabalha com isso no dia a dia e com grande sucesso. Seja como atendimento, fazendo eventos, com loja, com tabacaria, enfim. Mas entra lá no Cigar Academy que você vai poder se matricular no nosso curso de Cigar Sommelier Internacional. Segue também @csa.brasil no Instagram. E se quiser mandar sugestão de tema, convidado pra gente aqui no podcast confrariadocharuto@gmail.com. É só mandar pra gente que a gente vai receber com muito carinho as suas sugestões, como fizemos para desenvolver a pauta do programa de hoje, porque a gente levou essa pergunta para nossa confraria no WhatsApp, que a gente tem dos alunos lá, alunos e ex-alunos da CSA. Uma vez da família CSA, você nunca deixa de ser, então você tem lá o nosso grupo no WhatsApp, que a gente mantém contato no dia a dia. A gente tem também os nossos Instagrams, que eu vou deixar
aqui para quem tá no YouTube, @LeoRadiofobia, @Safra1974 e o Gabi, @ChefGabi, além do que eu já falei, da CSA.Brasil, que a gente fez a pergunta para os nossos seguidores, a gente teve umas respostas bem legais, então a gente compilou isso nas 10 perguntas que a gente vai fazer hoje. Na verdade, eu vou fazer. Hoje a dinâmica desse programa vai ser um pouco diferente, porque embora eu seja um cigar sommelier formado pela CSA, hoje eu vou me abster das respostas e vou fazer o papel que todo iniciante... Eu vou fazer o papel de todo iniciante, né? Um papel que todo mundo um dia foi iniciante, todo mundo um dia teve essas dúvidas, porque ninguém chega sabendo de tudo, obviamente, e por mais que a gente esteja anos aí nisso, também não sabemos de tudo, não é isso, mas quando a gente está chegando, a gente sabe bem menos, a gente tem bem menos noção do que está realmente acontecendo e de como que a gente faz isso. Em qualquer hobby, qualquer coisa nova que a gente comece, a gente tem as nossas dúvidas, né? E eu tinha algumas dessas dúvidas, outras dúvidas a gente recebeu, então hoje a gente vai fazer 10 dúvidas de todo iniciante do charuto. Eu vou fazer esse papel de orelha e o Gabi vai responder para a gente poder compilar isso. Então, se você está chegando agora, se você está conhecendo agora o nosso podcast, você tem aí mais 10 episódios além desse para você poder ouvir muita coisa que a gente já falou aqui, mas o programa de hoje, ele complementa alguns anteriores que a gente já falou a respeito de conservação, a respeito de outras coisas que você vai ver as temáticas lá, são bem interessantes, e agora hoje a gente vai fazer então essa que é para quem tá realmente sem saber, e muita gente que às vezes até já tá há algum tempo e continua com essas dúvidas porque não conseguiu esclarecer ainda. Então, essa vai ser a dinâmica de hoje. Pode ser assim, Gabi? Vamos fazer diferente um pouquinho? Perfeito, você que manda. Nada, que é isso aí. Quem mandou também, como você falou, né? A gente postou lá no grupo, embora temos alguns irmãos adormecidos da nossa CSA, eles se mostraram presentes também no Instagram, a gente fez uma enquetezinha. E foi interessante ver como muitas perguntas repetidas, né? E sim, se você está começando no mundo do charuto agora, você pode ter certeza que ao final desse episódio você já vai estar muito mais calibradinho, muito mais confiante e acreditando menos em mitos. E se você ainda não entrou para a CSA, tem um outro episódio aqui do podcast que é um mini curso, né? Que sim, eu acho que é o episódio 9, se eu não me engano, que é um mini curso de charutos para iniciantes. Então a gente fala desde o comprar até o degustar. E sobre esses eventos que você comentou, muito legal aqui que a gente está conseguindo levar dos Estados Unidos, você falou do preço, eu fiz um link agora aqui do valor do curso da CSA, né? Que a gente ouviu justamente isso ontem de um aluno nosso. Nós subimos essa semana um conteúdo de um dos eventos que eu participei aqui nos Estados Unidos, que é com o Michael Herklotz, proprietário e Master Blender da Fério Tego. E o que você vê normalmente que acontece nos eventos, né? Se você acompanha alguém nas redes sociais, o cara vai lá, posta um story, posta uma coisa, fala 2, 3 coisinhas do evento e beleza. Mas nunca ninguém te leva pra dentro do evento, te falando tudo, todos os conceitos, te mostrando vídeo, como é que muito realmente legal. Foi falado. E a gente fez isso. Eu com autorização do Michael, com autorização da Teresa, da Georgetown Tobacco, gravei boa parte do evento, compilei, expliquei, traduzi, fizemos um vídeo de quase 40 minutos, como se você estivesse no evento. E a gente ouviu isso ontem de um aluno. O evento desse, quase $100, tá? Que você teria que estar aqui. Então, se a gente for considerar passagem, hospedagem e tudo mais, já extrapola demais o valor do curso. Mas só desse evento de mais de 500, quase R$600, você leva ele dos quase 200 vídeos que tem na CSA, você já leva de presente, né? Então isso já te pagou metade do curso. Por isso que uma vez que você entrou na CSA, você vai ter benefícios e acesso a coisas e conteúdos exclusivos, né? Enquanto você quiser estar lá. Então, vale muito a pena demais, né? Pelo valor. Com toda certeza. Mas beleza. Então, tá aí mais um motivo para você poder, né, viajar o mundo sem sair de casa. Olha aí, conhecer o que acontece. E assim, com o Gabi agora nos Estados Unidos, é só o começo, né? Porque a gente já falou isso no programa passado, né? O Gabi já ele passou ali uma relação dos eventos que vão acontecer só numa região nos próximos meses. Então, uma profusão de coisas aí, conhecimento que vai poder trazer pra gente. Se você tá ali na CSA, você
tem acesso a tudo que o Gabi conseguir trazer para nós, e isso vai ser muito legal. E assim, inédito, porque ninguém faz isso aqui no Brasil, né? Então, você já falou, às vezes, pessoas que trabalham com charuto no Brasil no dia a dia vão para outros eventos internacionais, trazem compartilhando suas opiniões, suas impressões a respeito, né? Estão lá, fazem uma cobertura por stories, por reels e tal, fazem uns videozinhos no YouTube, mas o que o Gabi disse fazer tipo a cobertura do evento do ponto de vista do cara que tá lá e passando as impressões dele, né? E outra coisa é você tá ali e trazer essa imersão. Isso é muito legal. Então, mais uma vez passando aqui, cigaracademy.com.br, vai lá, que você não vai se arrepender. Palavra de quem está lá e não se arrependeu. Maravilha. Muito bem, então vamos lá. Olha só, a gente vai fazer essas 10 perguntas, que são perguntas de iniciante mesmo, e todo mundo em algum momento já se perguntou isso, e eu tô passando também por uma experiência legal, que é o seguinte, como agora eu tô logo fazendo também alguns eventos aqui e tal, a harmonização guiada, workshops e tudo mais, eu tenho introduzido o charuto para algumas pessoas, né? Amigos também aqui, pessoais e tal. E essas dúvidas se repetem. É assim, é infalível, sabe? Você se apresenta para alguém que nunca fumou, a pessoa vai ter essas dúvidas, né? Inclusive, as primeiras 2 perguntas aqui são perguntas que me fizeram na prática no último final de semana, quando eu tive com 2 amigos em São José dos Campos, interior de São Paulo, aqui, Boa. onde eu divido apartamento com a Nath, minha Minha namorada. terra. Exatamente. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Eu tô aqui em Serra Negra, né? Mas eu divido apartamento com a Nath também lá em São José. E a gente tem alguns amigos lá também e tal. E aí a gente foi para um almoço, levei aquela coisa de levar 3 charutos, né? Então eu levei o meu e o dos 2 amigos também, que eu presenteei depois do almoço. A gente compartilhou ali um vinho de sobremesa ali, um porto, um rubi, um cafezinho e tal, para aquela harmonização pós-almoço de sobremesa. E aí, essas 2 primeiras perguntas eles me fizeram logo no começo, e aí então eu faço para você. Na verdade, a primeira foi uma pergunta e a segunda foi uma atitude. Eu vou fazer cada uma na sua ordem. Primeira pergunta foi o seguinte: eu posso acender o charuto direto na boca, como eu vejo nos filmes as pessoas, né, os atores ali fazendo e tal? Nos Estados Unidos a gente vê muito isso acontecer, né? Ainda mais a gente também segue algumas contas internacionais. Não raro, os próprios donos, né, da tabacaria e tal, acendem o charuto assim, né? A gente vê fazer o corte, obviamente, que você precisa abrir a cabeça ali e tal, e coloca ele na boca e o cara pega e acende direto na boca. Então a primeira pergunta é, tudo bem fazer isso? Então, Léo, tem hora que você precisa fazer isso, tem hora que você pode fazer isso, tem hora que simplesmente você quer fazer isso. Tudo vai depender, em praticamente todas as respostas de hoje, a gente sempre vai fazer essa questão de estou degustando profissionalmente ou não. Como aqui, né, o nosso episódio é pergunta que todo iniciante faz, ou pergunta que quem está começando faz, a gente não vai ficar tanto nessa questão técnica, mas é importante saber que existe um mundo técnico, né, no qual você precisa respeitar algumas regras, né, para você conseguir extrair o máximo do produto que você está degustando. Então, posso degustar um vinho numa taça grossa de vidro, num copo de vidro? Olha, poder você pode. Agora, se você quer fazer a análise técnica e profissional desse vinho, eu te aconselho a usar uma taça ISO de cristal, uma taça específica para aquela uva de cristal. Você vai conseguir extrair exatamente o que o vinho quer. Perfeito. Então, assim, poder pode, como você bem colocou, a gente vê muito Master Blender, proprietário de fábrica, quem está no meio de verdade, agrônomo, acendendo o charuto na boca. Me aconteceu outro dia, fazendo a comparação justamente nesse evento aí com o Michael, que é uma referência mundial em charuto. Ele tem pelo que eu vi, o padrão ali dos 4, 5 charutos que a gente fumou junto, ele começava queimando o charuto fora e depois colocava na boca e terminava. Acho que por uma questão de tempo, para ser mais rápido, para finalizar, né? Tecnicamente isso influencia no charuto. Você acender o seu charuto na boca, você está puxando uma fumaça de combustão que você não precisaria.
você com certeza vai acender esse charuto um pouquinho mais torto, ou muito mais torto do que ele deveria, porque quando você coloca o charuto na boca e a chama na frente, você já não está atingindo o pé do charuto da forma correta com o maçarico, e além disso, aquela puxada de ar faz a chama queimar o charuto irregularmente. Ele já vem com um sabor diferente ou não? Você já vai modificar o sabor dele, com certeza. Você está puxando aquela primeira combustão que não é o que você quer. Né? Aquilo lá é uma mistura de folha queimada com gás queimado, com primeira fumaça, e não é exatamente a degustação da fumaça da queima da folha do tabaco em específico. Ela é uma outra fumaça. Pode ser que essa outra fumaça, de certa forma, impregne um pouco dentro do seu charuto. Mas isso sendo precioso, né, tendo um preciosismo muito grande, pensando numa avaliação técnica perfeita, impecável. Agora você vai poder acender na boca? No dia a dia é o que acontece. E aí o que me aconteceu, uma hora eu tava com o Michael e meu maçarico que eu tava usando acabou o gás. E eu tenho um maçarico que ele é duplo, é bem legal. Ele tem um lado é maçarico, do outro é soft flame, né, que é a chama tipo Bic. E como ele tava com pouco gás, o maçarico não tava funcionando. Tava funcionando só o soft flame. Só o soft, E com o soft flame, né, o famoso Bic, é muito difícil você ficar acendendo fora. Então eu tive que pôr na boca, acender e continuei. Sim. E beleza, e foi na boca sem problema nenhum. Então, uma coisa legal que você falou, que já fruto de observação, é que quem acende na boca geralmente acende com o soft flame, né? Não com maçarico, né? Eu nunca vi, não me lembro de ver vídeo de ninguém com um charuto na boca acendendo com maçaricão. Isso eu não tenho essa memória. Mas com o soft flame, sim. Já vi acender charuto na boca com a pessoa que acendeu o cedro, e com o cedro ele acendeu com puxando assim com o charuto na boca. Já vi com, né, a chama amarela, que na verdade eu também fumo cachimbo, né? E eu tenho da mesma marca o isqueiro do maçarico e o isqueiro soft flame, que é o isqueiro de cachimbo, que ele é meio curvadinho, assim, pra facilitar acender dentro do cachimbo. Os dois eu abasteço com o mesmo gás. Isso. Então não tem mudança no gás. O que muda é a temperatura e a pressão dessa queima, né? Mas botar o maçarico na boca é até perigoso. Você tá, por mais que tenha a distância entre a boca e o maçarico do charuto, eu não me lembro de ter visto nunca ninguém acender com um maçaricão assim e puxar, né? Perigoso é meio perigoso. Eu já vi assim algumas vezes o pessoal fazer, mas isso é realmente perigoso. Você está conversando, já está bebendo, isso pode virar um pouco a chama se você não deixar a chama do maçarico tão perpendicular ao seu charuto, que você tem que deixar, que não é o certo, mas que na boca você tem que deixar, vai que você vira ela e pega no seu rosto, pega no seu pode pelo. Se queimar. O maçarico ele é muito, tem que tomar cuidado. Então vamos dizer assim, posso acender na boca? Acender na boca é uma otimização de processo. Às vezes pelo tempo, às vezes pela ferramenta que você tem na mão. E como toda otimização de processo, se ela não é extremamente bem feita, ela pode baixar a qualidade desse processo. Então é o que acontece quando você acende na boca. Legal. Tem um vídeo, se eu não me engano, é do Eladio. Eladio foi o Master Blender da Davidoff por muito tempo, Eladio Dias. E tem um vídeo que ele fala que ele acaba com qualquer tipo de acendimento que não seja o maçarico na mão. Mas aí você vê muito vídeo dele acendendo também charuto na boca. Isso. Então, eu acho que é bem isso. Estou estudando ou estou curtindo o charuto? Então, assim, pode, mas saiba que se você fizer isso, você não está extraindo 100% do que você poderia extrair desse charuto. Essa seria a resposta. Legal. A segunda pergunta, ela foi baseada numa atitude que eu falei. Porque eu disse que eu estava com 2 amigos depois de um almoço. Aí... um desses amigos é o chefe do restaurante, né? Ele é o dono do restaurante. Então, ele estava esperando terminar o serviço, os clientes irem embora, para poder sentar com a gente na mesa. E, óbvio, que eu só fui acender um charuto depois que a casa fechou. Porque, enfim, né? Não pode ter tabaco em ambiente de restaurante. E aí a casa fechou e tal. Fechou o portão. Trouxe lá o café e o portinho pra gente tomar. Falou, Léo, tá liberado o charuto aí, beleza? Vou lá tirar minha doma, já volto. Beleza. Nisso eu acendi o meu charuto e tava fumando na mesa quando ele voltou. Quando ele voltou, o meu charuto estava no cinzeiro, né? Eu tinha levado um cinzeiro, um cinzeiro grande, né? Pra charuto mesmo, e o meu charuto estava descansando no cinzeiro. Entre uma baforada e outra, ele estava descansando no cinzeiro em cima da mesa. E a atitude dele foi, ao ver que o meu charuto estava aceso,
ir lá e pegar o meu charuto aceso do cinzeiro pra dar uma baforada. E aí eu peguei e falei, não, você vai querer fumar? Então, peraí. Aí tirei do bolso e falei, aqui tá o seu. Ah, mas eu não posso fumar o seu? Eu falei, não, charuto, via de regra, cada um fuma o seu. Ah, mas eu não sabia, porque o pessoal tá acostumado a, né, compartilhar as coisas. Então, a segunda pergunta é baseada nisso. Charuto se compartilha? Charuto não é chimarrão para compartilhar. Então, para não dizer que não é outra coisa também, né? Também. Seguinte, talvez ficaria muito mais claro para ele, já que a gente sempre faz a comparação a vinho, cerveja ou comida para ficar fácil de entender as coisas. Seria muito estranho. Eu acho que jamais ele pegaria a sua taça de vinho do Porto e daria um gole, né? Isso realmente seria muito estranho. Né? Ele não daria uma garfada no meu carbonara, né? Tipo, isso seria muito estranho. Entendi. Porque é tão estranho quanto compartilhar um charuto. Mas o pessoal tende a querer fazer isso por diversos motivos. Pô, um charuto de R$300. Eu tô em 3 amigos. Eu não tenho R$1.000 para gastar 3 charutos, né? Então eu vou comprar um e compartilhar os 3. São vários problemas relacionados a isso. Um é a etiqueta do produto. Embora a gente não precisa ficar preso tanto à etiqueta, mas charuto não se compartilha. 2, sanitização, né? Você está compartilhando total a baba um com o outro. Então, a não ser que você tenha uma plena confiança. Tem pessoas que você toma a taça de vinho da pessoa sem problema nenhum, né? Tá, pega sua esposa, sua família e tal, tá lá, toma da mesma taça e não há problema nisso. Claro. Então, com essa pessoa, você poderia compartilhar o seu charuto, porque você sabe aí quais salivas, quais fluidos vocês estão trocando entre vocês. Mas aí é uma outra história. Então, isso não faria. Outra coisa, muita baba no charuto. Pode ser que um babe mais, outro babe menos, começa a ficar aquele charuto babado, que não é o certo você ter um charuto molhado. Você tem que se controlar, você tem que treinar a sua fumada para não babar no seu charuto. A folha de tabaco não pode estar molhada quando você fuma, tá? Então treine para não babar no charuto. E o pior de todos é que, se você compartilha, o tempo de um dar uma baforada é o tempo que o outro descansou. Então, muito provavelmente, o seu charuto vai estar sendo sempre baforado. E aí você não tem aquela cadência de 2, 3 baforadas por minuto. Você vai estar dando 6, 7 baforadas por minuto, porque você está alternando. O seu charuto vai estar muito quente, ele vai queimar muito rápido, ele vai liberar sua amônia e você estragou e ele vai estar só amargo. Né? Porque o charuto não pode se aquecer demais. Você não pode baforar demais e deixar ele superaquecido. Então, são diversos problemas ao compartilhar um charuto. Repito, se você tiver com uma pessoa de confiança, que você compartilharia a sua taça de vinho, beleza, ela quer provar o charuto. Acontece direto em casa, eu tô fumando, minha esposa não vai fumar um charuto inteiro. Lá, eu queria provar esse aí. Eu dou o tempo da minha baforada, ela pega, degusta, me devolve, deu outro tempo e segue o baile. Até aí, sem problema nenhum. Certo. Agora, você não vai fazer isso em 2 amigos, isso não... ou 2 que vão avaliar um charuto, isso não vai acontecer. Isso aí é doideira. Então não se compartilha. Maravilha. Então, eu vou para a terceira pergunta. E a terceira pergunta que eu tinha separado aqui, a gente meio que respondeu ela de bônus na primeira. Que é se a gente pode usar qualquer isqueiro ou não. Então eu vou deixar essa pergunta respondida lá na primeira, porque a gente já falou sobre isso. E vou mudar a terceira pergunta para uma outra pergunta que eles também me fizeram nesse dia da degustação lá que a gente fez, que é o seguinte... Fazendo um complemento, Léo, na terceira aí, que seria posso usar qualquer isqueiro, né, que a gente vai deixar respondida. A gente tem um outro episódio que a gente fala bastante de combustão também. Então, se você quiser complementar, é mais fácil do que a gente repetir todas as informações aqui. A gente tem um outro episódio, você pode, né, curtir lá, que a pergunta seria, posso usar qualquer isqueiro? Então tá respondida. Que a gente acabou falando sobre isso na hora de acender direto na boca, a gente fala sobre isqueiro, né? E a gente falou sobre a chama mole, sobre a soft flame e o maçarico. Então acho que pro iniciante meio que tá respondido junto. Mas eu quero substituir ela para manter as 10 aqui, já foi para 11, cagamos já na quantidade. Mas enfim, é isso aí. A terceira que eles me fizeram também, aqui no improviso, e eu quero perguntar, eu posso morder o charuto para segurar ele com os dentes? Porque a gente, às vezes, vai num ambiente, por exemplo, onde não tem um cinzeiro. E o cinzeiro de cigarro não dá para usar o charuto, né? Porque a bitola do espaço que você coloca, a necessidade
né, da borda que você precisa ter para poder segurar o charuto, é um cinzeiro específico. E tem muito lugar que não tem cinzeiro de charuto. Eu tenho um cinzeirinho portátil que eu levo no bolso, na minha maletinha, quando eu vou para algum lugar, que ele cabe, mas ele cabe um charuto. Ele é suficiente para apoiar o meu charuto. E geralmente eu fumo sozinho, né? Quando eu viajo com a Ana, a gente vai pra praia, qualquer coisa assim, eu fumo sozinho. Dificilmente eu tenho companheiros para fumar aqui. Então já falamos sobre isso em episódios passados. Mas nesse dia estávamos os 3 ali e lá a gente tinha um cinzeiro grande que eu dei de presente para ele. E aí a pergunta foi essa. Porque a gente vê também essa postura na mídia, né? Do cara segurando ali o charuto na boca, daquela mordida. Você tá lembrando da foto do Schwarzenegger? Uma arma na mão e com o charuto mordido na outra. E Stallone, sei lá, mas eu já vi vários, o cara segurando o charuto, dá aquela mordida, né? E na pergunta anterior, você falou sobre trocar saliva e tudo mais e tal, porque às vezes a gente fica muito charuto na boca, você vai umedecendo ali, né, aquela área de contato. Então, aí, essa pergunta veio também e eu boto ela aqui agora na nossa pauta. Eu posso morder pra segurar ele com a boca, assim? É normal? Tipo assim... Não é pensar ideal, numa etiqueta, assim, é legal? Acho que é charuto. Então, tipo, o Brutus do Popeye, né? Sim, que fica sempre com o charuto ali. Quanto mais o charuto tiver em contato da sua boca, e se você faz o teste, né? Se você colocar alguma coisa ali, ficar mordendo por alguns minutos, a sua boca, né, entende que você tá ali deglutindo algo, e as nossas glândulas que liberam a saliva, elas ficam expelindo saliva. Então, você vai ver que vai juntar saliva na boca, provavelmente isso vai molhar o charuto, só que o principal problema de você ficar mordendo o seu charuto é você errar um pouco a potência dessa mordida e danificar a capa. E ali você pode rasgar um pouquinho a capa e esse rasgo começa a se estender ao longo de todo o charuto. Sim. Ou quando você chegar no terceiro terço, a capa tá rasgada e você não vai nem curtir o terceiro terço. Isso às vezes acontece num corte errado, né? Às vezes um corte com uma lâmina que não tá bem afiada, ou um corte que você fez assim meio nas coxas, assim, sem querer dar aquela lambida assim na aí capa. No começo até vai, né? Mas depois o charuto começa a aquecer, começa a expandir, começa a chegar perto. E na boca, aquela fitinha solta, fitinha solta começa a prender no lábio, assim, né? Isso aí quando você tira da boca, ele tá com aquela partinha pra cima, você vê que ele vai começar a desenrolar em algum momento, né? E quem nunca passou por isso, né? Então o morder não é normal. Mas Churchill mordia. Churchill ficava o dia inteiro com charuto na boca. Churchill não apreciava charutos, né? Não. Churchill fumava charuto mesmo, né? Sim, não. Consumia aí 8 a 10 Churchill não respirava CO2, né? Ele não estava muito preocupado se ia tava, não. Boca, se ia salivar, se ia... Tava mais preocupado com o Stalin, com o Hitler, com o Mussolini, que qualquer outra coisa. O charuto era menor dos problemas dele. Então, não é porque ele fumava também 10 por dia que ele é referência mundial em charuto. Também não. Então, é arriscado, tá? Eu não morderia. Pô, não tem onde apoiar. A gente sempre tá tomando alguma coisa, né? Que seja um copo de água. Apoia no copo. O copo já ajuda bastante, né? Mas um apoiozinho de charuto, como você falou, esse individual, assim, é legal ter, né? Você deixa junto aí no seu kit de charutos. Isso aí ajuda bastante. Excelente. Então não mordamos o charuto, gente. Não mordamos. A gente não vai falar hoje de etiqueta, porque a gente vai fazer um episódio sobre etiqueta. A gente vai fazer sobre bons e maus hábitos de etiqueta charuteira. A gente vai fazer um episódio inteiro sobre isso. E não faz parte das minhas dúvidas iniciais, porque no começo a gente não está preocupado com etiqueta. A gente quer saber como fumar. É isso. Daí, a quarta pergunta já é um pouco mais genérica e acho que vai variar muito de país para país, né? Mas a dúvida do iniciante é: eu posso fumar charuto em ambientes fechados? E aí eu quero trazer essa pergunta pro ambiente doméstico, porque no Brasil, por lei, a gente sabe que não se fuma em ambientes fechados, não se fuma em estabelecimentos comerciais. Já tem alguns anos já que é proibido fumar cachimbo, charuto, cigarro de papel ou de palha, como diria a plaquinha do elevador, desde a época que eu era criança. Não se fuma mais em ambientes fechados e tal, a não ser numa tabacaria, que seja um ambiente já preparado para isso, com essa autorização. Agora, acho que eu vou mudar essa pergunta para posso fumar em ambientes fechados, para se tem problema fumar em ambientes fechados por conta
talvez da impregnação do cheiro e tudo mais. Então, eu em casa não fumo dentro da minha casa. Mas porque as pessoas que moram comigo não necessariamente gostam, né? A Nath não vê problema. Então, quando eu tô com ela no apartamento lá em São José, a gente tem uma varandinha, fecha a porta, eu fecho a porta, por ela eu nem fecharia, mas eu fecho a porta da varanda para dentro do apartamento, abro a janela da varanda e fumo lá. Cachimbo não. Cachimbo eu posso fumar aberto porque o cachimbo não deixa um cheiro tão forte, tem um aroma um pouco mais adocicado e tal, é até gostoso. Agora, aqui em Serra Negra eu fumo na minha varanda. Eu não fumo dentro de casa, em ambientes fechados. Mas é um hábito meu. Agora, em termos de, sabe, ter algum problema. Tem algum problema? Então, mas eu acho que até vale a pena a gente fazer uma pequena observação, porque o pessoal vê, eu ouvi isso de um evento uma vez, eu tava fazendo na Serra Gaúcha, num Legal. restaurante fechado, e um amigo nosso passou na rua e viu, porque era todo de vidro o restaurante, e falou, cara, um dia vocês vão se ferrar fazendo esse evento de charuto aí, porque vai passar vigilância sanitária, alguma coisa, vocês vão tomar uma multa, porque vocês estão fumando num restaurante fechado. Falei, então, bem pelo contrário, porque era numa segunda-feira, o dia que o restaurante estava fechado para o público. Não tinha Então, serviço, assim, né? não tem serviço. Se você, dentro da sua casa, tá? O que diz a lei antifumo? Você pode fumar em 3 locais somente. Dentro da sua propriedade privada, em local público 100% aberto, sem nada de cobertura na sua cabeça, nem um ombrelone. Um ombrelone é considerado cobertura. Então O que é um ombrelone, que eu não sei? É tipo aqueles guarda-sol grande. Ah, tá. Entendi. Tá? Então até mesmo um guarda-sol é considerado cobertura, um ombrelone. Então você não pode fumar em nenhum lugar que tenha uma cobertura sobre a sua cabeça. Então você pode fumar na sua propriedade privada, você pode em qualquer lugar público aberto, isso no Brasil, né? Ou em culto religioso. São as 3 possibilidades onde você pode fumar. A partir do momento que você tem um restaurante que ele está fechado para o público, tá? Ele é a sua casa naquele dia, tá? Ele é a sua propriedade privada. As pessoas que estão ali dentro são os seus convidados, estão com o consentimento de que ali vai haver fumaça e você faz o que você quiser. Diferente se você tiver uma tabacaria. Se você tiver uma tabacaria, é um local onde as pessoas podem acessar. Então você tem que seguir algumas normas da vigilância, tratamento de ar-condicionado, respiração, enfim, todas algumas normas que eles exigem para que você possa ter um ambiente comercial onde possa se fumar dentro. Tá? Certo. Então tem esse detalhe. Mas é importante a gente falar. Então se você... Tipo, no seu caso ali do seu amigo, ele tava com o restaurante, ele fechou só pra vocês. É como se fosse a casa dele, pode fazer o que ele quiser ali dentro, ninguém pode incomodar, tá? Ali, era uma área aberta, o restaurante tem uma área externa também, né? E poderia ser fechado também, sem problema nenhum. Mas aí por uma opção eu falei, olha, como ia ter serviço no dia seguinte, eu falei, acho que era um sábado à noite, ia ter um serviço no domingo para o almoço. Falei, é melhor a gente fazer aqui fora, porque o ventinho daqui a pouco, amanhã cedo, não tem cheiro de nada aqui. Tá área externa. Agora, lá dentro, talvez, como a casa é pequena, talvez demore um pouco mais pro cheiro sair. Você tem que deixar a janela aberta, ligar ventilador e tal. Então, aí optou-se por fumar lá fora, mas... E tem mais uma brecha, não sei se é bem brecha, mas é uma observação na lei, se eu não me engano, porque na época da Sal Agosto, quando a gente tinha escola física, a gente também dava aula de charuto, foi lá que começou a CSA, na verdade. A gente dá aula de charuto presencial desde 2018, na Sal Agosto. E era um ambiente fechado. Só que para fins de pesquisa e estudo, por exemplo, um laboratório, alguma coisa que você tenha comprovação de pesquisas e estudos, né? Depois alguém pode esclarecer melhor isso, eu não me lembro muito bem, era jurídico que fazia essa parte. Você pode também, então, fumar em lugar fechado, né? Então, isso é para fins de pesquisa e estudo. Mas, assim, respondendo a sua pergunta em casa. Charuto bom dificilmente deixa cheiro. Então, se você, uma vez na vida, você está com alguns amigos, você vai acender um charuto na sua sala, pode ter certeza, você vai acordar de manhã, principalmente se você tiver cortina, sofá, coisas de tecido, vai estar o cheiro. Mas aí você vai deixar 1 dia, 2 aberto, vai sair o cheiro, você passa um cheirinho lá, um desodorizante e passou tudo, e não vai ter problema nenhum. Agora, se você fumar regularmente dentro da sua casa vai ter cheiro de uma tabacaria. Isso é padrão, como se você fumar cigarro também. Não aconselho fumar em ambiente tão fechado que não tenha pelo menos um ar-condicionado ou uma circulação de ar, porque a fumaça, ela é tóxica, né? Então, se você ficar no ambiente fechado com fumaça, isso é perigoso, inclusive para a sua saúde e para a sua vida.
Então tenha uma circulação de ar, porque por mais que o charuto não tenha todos, e a gente já vai entrar numa outra pergunta, né? Por mais que o charuto não tenha todos aqueles componentes e malefícios de um cigarro, qualquer fumaça, vamos ser bem simples, tá? CO2 que a gente expele do nosso corpo, se você ficar numa sala cheia de CO2, você pode morrer por falta de oxigênio. Então imagina uma fumaça que tem CO2 e mais um monte de coisa, né? Por mais que ela saia de um charuto e não de um cigarro, você não vai ficar num ambiente fechado. Isso não faz bem. Eu já vou emendar uma pergunta próxima aqui. Seria essa? Lacrimejar. Eu quero emendar já, aproveitar a sua resposta, porque a próxima pergunta seria essa. Eu posso, que também me fizeram a mesma pergunta, eu posso tragar o charuto igual cigarro? Então o cara tava lá, primeira vez que botou um charuto na boca. Eu falei, o que eu faço? Sabe, o cara tá parado me olhando, vendo o que eu faço para repetir a minha atitude. E aí vem as perguntas, e a pergunta é exatamente essa. Eu trago? O que eu faço com essa fumaça? Você degusta a fumaça. Esse que é o esquema. O barato, a ideia, o objetivo de um charuto é você degustar a fumaça. Você vai ter diversas fumaças, sei lá, provenientes de diversos blends, folhas, envelhecimentos e tudo mais, né, que a gente fala muito na fabricação do charuto. Então, para degustar a fumaça, você não precisa colocá-la no seu pulmão. Ah, por que cigarro a gente põe no pulmão? Porque o cigarro, ao contrário, você não degusta a fumaça. Inclusive, se você perguntar para a maioria dos fumantes de cigarro, eles vão falar que o gosto do cigarro é horrível. Um gosta e fala assim, nossa, eu adoro o gosto de cigarro. A pessoa fuma por impulsão, vício e diversos outros fatores. E aí, para saciar esse vício, você joga essa fumaça no pulmão, seu pulmão... O prazer do cigarro é químico, né? Isso é químico, aí, é cerebral, né? Isso aí. Então você não tá preocupado em degustar o charuto. Tanto que o pessoal até coloca o cigarro. O pessoal até coloca as bolinhas lá, os aromatizadores, ou o antigo Parliamente. Lembra da balinha? O Parliamente, eu fumava o Parliamente no Japão. Ele tinha um buraco no filtro, assim. Os daqui tinham buraco, mas ninguém sabia pra que era, né? E pra que era? Responde. Você colocava a balinha ali no buraco. Colocava e aí, pra quê, então? Pra dar uma amenizada no gosto ruim do cigarro. Então, diferente do cigarro, que você fuma por prazer químico, psicológico, o charuto você vai degustar fumaça. Então você não precisa e nem pode tragar. Absolutamente proibido. Aqui na etiqueta é proibido tragar fumaça. É questão de saúde mesmo. Saúde. Eu falei pra ele, pro meu amigo, ele disse, posso tragar igual? Lógico que eu tô perguntando pra você, a nossa pauta de hoje. Nesse dia, eu respondi todas as perguntas pra eles ali. Exato. Mas aí eu dei aquela meme do Faustão, você vai morrer. Você vai tragar, você vai morrer. Aí não, como então, a gente não vou brinca, tragar. Entra bem, mas sai difícil, né? Não mas é difícil puxar a fumaça do charuto. Uma dificuldade pra quem é fumante de cigarro, ou pra quem já foi fumante de cigarro, é ter a fumaça na boca e não respirar. Isso é uma dificuldade pra essas pessoas. Ou pra quem é ansioso. Como eu passei muitos anos, muito tempo, intervalo, desde que eu parei de fumar cigarro até eu começar a fumar charuto, eu nunca tive esse problema. Mas quem eventualmente fuma um cigarro ou outro, ou parou há pouco tempo, esse reflexo involuntário de você... Porque a pessoa que fuma cigarro, geralmente, ela não bota a fumaça na boca e depois ela respira. Ela já vem direto, né? Então esse que é o problema de quem tá acostumado com cigarro quando vai pegar o charuto. E aí, quando você vê que começa a tossir, eu falei, irmão, deu mal aí, né? Entrou errado. Você vai lembrar bastante. Então beleza. Então não tragamos, já respondemos aqui também já a quinta pergunta. A sexta também é uma pergunta uma dúvida que eu tinha e que meus amigos também me fizeram, que você recebe o charuto para fumar e ele, né, salvo raras exceções, um toscano ou algum sem anilha, ele não tem anilha, né? E aí, ou o toscano tinha, mas na corte você tira e tal. E aí me perguntaram, e aí, Léo, eu tiro a anilha antes de acender ou deixo essa anilhazinha aqui? Não tira a anilha. A não ser que seja justamente a anilha que vem no pé, onde você vai acender, ou esteja envolto em cedro. Parece bobagem falar isso, mas... uma anilha dupla, né? Que às vezes no pé tem uma anilhazinha. Né? Ou o charuto vem envolto numa folhinha de cedro, e já vi gente acender com cedro. Nossa, acender com cedro. E falar que tava ruim. Incêndio na boca. Então, você só quer acender tabaco e nada mais, mas tire
o menor número de anilhas possíveis. Só Se vê no aquelas tubo de que alumínio, o cara você acende com acender. o alumínio com o tubo também, Acende na com o caixinha de maçarico. pitaca, acende Que o tudo. maçarico, ele corta o É. tubo de alumínio ali fácil também. Então, assim, não tire a anilha. Deixa para tirar para o final, se você quiser fumar mais do que tá a anilha. Você tirar no começo sem o charuto aceso, pode ser que tenha um pouquinho da cola da anilha que esteja na capa. Você vai tirar, vai romper a capa. Pode ser que você, ao forçar ali com a unha, com alguma coisa assim, para tirar aquela anilha, você rompa a capa, mesmo que não esteja colado. E não há o porquê tirar. Deixa a anilha até chegar nela. Se você quer fumar além dela, aí o charuto vai estar quente, aquela colinha vai estar mais derretida, o charuto vai ter expandido e contraído. Então, às vezes, você consegue tirar a anilha sem ter que soltar a cola dela. Você só puxa o tubinho, assim, ela sai soltinha. Então, não tira essa anilha. Tem algumas fábricas que usam a mesma cola vegetal que usam para fechar a capa e tal, né? Para fazer o charuto. Usam esse mesmo tipo de colinha vegetal para fechar a anilha, né? Então, à medida que o calor se aproxima da onde a anilha tá, aquela colinha vegetal ela se dissolve e a anilha, às vezes, ela dá uma descoladinha, né? Mas como pergunta complementar, a função da anilha nesse momento, para quem não sabe, no primeiro momento ali, ela tem uma outra função que não seja a função de branding, de marca? Hoje em dia ela retoma muito a função original dela. A anilha não surgiu por questão de não deixar cheiro na mão da rainha, né? A gente sempre fala isso em episódio no curso, é uma grande besteira que inventaram. A rainha tomava um banho a cada 15 dias. Ela não estava preocupada com o cheiro de charuto. Ela tá cagando. Então não tem problema nenhum. Mas a anilha surgiu para evitar... Melhor resposta. Para evitar falsificação ou para dificultar a falsificação. A anilha surgiu disso, né? Eu vou identificar o meu charuto, vou assinar atrás da minha anilha, as primeiras eram assinadas, e aí você sabe que aquele charuto que tem anilha com a assinatura do Gabriel, ele é original. Né? Então hoje em dia também é um grande fator, você já começa analisando um charuto se ele é falso por diversos fatores, mas um dos fatores é a anilha, tá? E claro, ela é o label de charuto, ela é o rótulo, tem gente que gosta de fumar anilha e postar anilha, né? Não fumar efetivamente a anilha, né? Mas postar o ostentação, charuto, né? Ostentação. Tem gente que gosta de colecionar anilha, enfim, mas a função principal dela hoje é o brand, né? Se você olha 2 charutos iguais que você não conhece nada, um tem uma anilha super diferente, bonita, explicando o charuto, talvez você vá comprar por causa disso, né? Enfim. Então, inclusive existe falsificação de charutos falsificado com anilha original, né? Com anilha original, tem que anilha o pessoal falsa. a gente já viu, e já vi isso no aeroporto área restrita. O pessoal como é que fala? Fazendo... Oh, meu Deus, como é que é o nome, o cara que é Moamba? Fronteira fazendo a Moamba, como é que fala? Não, como é que é quando você faz um... Contrabando de anilha. O cara vai lá pra fora, traz a anilha no pacote, assim, escondida na mala, e aí aqui, né, faz aqueles charuto falsificado, mete a anilha. Então, é isso aí, bandido tá aí. Mas enfim, então não tiramos a anilha para fumar o nosso charuto. Maravilhoso. Muito bem. A outra pergunta também, não foram esses amigos que fizeram, mas eu já tive essa dúvida e acho que todo iniciante tem essa dúvida. Ali no Instagram. Toda essa dúvida acho que é muito comum também. Pra quem não conhece, todo charuto é igual? É tudo a mesma coisa? Tipo, vou lá no posto de gasolina, aí tem aqueles charutão que estão vendendo naquelas caixas que fica naquela vitrine que toma sol o dia inteiro, né? Aí tem uns charutos ali. Você vai na tabacaria que vende narguile, de chavador e tal, tem uns charutinhos ali também. 5 conto, 15 conto, 20 conto. E aí você vai ver aí uns charutos de R$300, R$600, até mais e tal. É tudo igual? É tudo folha de tabaco? É tudo da mesma coisa? Não. Bem, uma ótima comparação, Léo. E de novo a gente cai na cerveja e no vinho. Todo vinho é feito só de uva. Todo vinho é igual? Não. Né? Variou ali a uva, a variedade, como foi produzida, a qualidade, o beneficiamento, o envelhecimento, o engarrafamento. Isso tudo varia o resultado do vinho. Da cerveja, mesma coisa, variou o malte, lúpulo, produção, envelhecimento, carbonatação.
varia o resultado da cerveja também. No charuto é a mesma coisa. Embora o charuto deveria ser feito somente de folha de tabaco, você pode ter charuto muito bom, só de folha de tabaco. Você pode ter charuto muito ruim, só de folha de tabaco. Vai depender da qualidade do insumo, né, da qualidade do tabaco. Geralmente, quando tem aromatizador, quando tem aroma, eu sempre tenho um pé atrás, porque, né, tirando o toscano, que é o objetivo do charuto ser aromatizado para te entregar experiências de acordo com a história, com a marca, que é uma outra parada. Mas se você tem um charuto que alguém colocou um aroma, ele não era o melhor do mundo. Porque se você tem um baita vinho espetacular, você não vai lá colocar um aroma artificial de baunilha no seu vinho. Né? Você teve todo um trabalho, um custo para fazer um vinho maravilhoso, você vai pôr um aroma de baunilha para vender ele? Não. Você vai pôr no baunilha naquele vinho mequetrefe que ninguém tomaria, aí você vai pôr, sei lá, framboesa, algum aroma e vai vender esse vinho, que você nem pode chamar de vinho também por causa do aroma. Eu vi um documentário do Schwarzenegger na Netflix. Ele chucha o charuto numa bebida. Eu faço isso com pão com manteiga, querido. Você tem o pingado ali, o nosso café com leite. Eu chucho o pão com manteiga no pingado e como, que é uma delícia. Agora, o cara chuchou o charuto num destilado ali. Isso aqui é bom demais e tal. Pode até ser, mas não é um charuto. Então, não é um Davidoff, né? Eu falo isso e eu ouvi exatamente do Michael isso nesse evento que eu tava com ele, exatamente essa frase. O Michael é muito tranquilo, ele fala, faz o que você quiser, toma o uísque com refrigerante, o charuto é seu, o uísque é seu, experimente. Quem sou eu pra julgar o Schwarzenegger? Eu só achei legal a postura de chuchar, assim. Exato, só que isso realmente machuca às vezes, e principalmente o molhar charuto, você vê que às vezes até a pessoa que é muito liberal nesse ponto, que não tem problema nenhum, o Michael tava falando, ele falou, só não faz uma coisa, só não molha meu charuto que eu fiz com tanto carinho num vinho do Porto. Porque se eu quisesse vinho do Porto, eu te colocava dentro do charuto. Então não molha meu charuto no vinho do Porto. A gente se preocupa tanto em controlar a umidade, aí na hora de fumar o cara vai lá e enxuxa ele no líquido. Isso é horrível, na verdade não é só por gosto, porque você molhar, se transmite muito mais a nicotina para sua boca. Então seu dente ia ficar mais escuro, você transmite pro seu lábio, isso é perigoso para a saúde, isso muda o aroma, o gosto do charuto. Se a gente não pode babar no charuto, por que a gente pode molhar numa outra coisa que não deixa de ser uma baba, entre aspas, só que, né, de uma bebida? Então, num chute aqui é melhor, não. Muito bem. A outra pergunta aqui, a gente meio que respondeu, mas eu vou perguntar porque é uma pergunta que eu vejo acontecer muito. Não é tanto uma... É uma dúvida de iniciante, sim, mas é uma dúvida mais de quem não fuma. Que é a pessoa que vê você fumando charuto. E, assim, o charuto, ele é muito mais imponente do que um cigarro, né? O cigarro é um palitinho branco no meio do dedo da pessoa. O charuto é um negócio bonito. Ele tem uma bitola, ele tem um diâmetro, né? Ele tem ali um ringue, né? Enfim. E dependendo da cor da capa, mais escuro, mais claro e tal. Tem até como é que chama lá? O candela, que é verde, né? Isso. Enfim. E aí o cara olha e fala assim, cara, mas isso aí é muito mais tóxico do que o cigarro. Faz mal igual. Faz mal igual, Gabi? Se a gente for comparar só esses dois produtos e não com o resto do mundo e não com o resto da saúde, o charuto é infinitamente menos tóxico do que o cigarro. Só folha de tabaco, cigarro tem mais um monte de outros componentes, cigarro tem papel, tem pólvora, tem elementos que formam fumaças radioativas, tem um monte de tranqueira. O próprio tabaco que vai no cigarro, originalmente no campo ele é muito bom, mas depois o processo de beneficiamento desse tabaco ele não passa por fermentação, porque enfim, o objetivo do cigarro, como a gente falou, é outro. Então, entre cigarro e charuto é água e vinho, são dois produtos completamente diferentes, não faz nem perto o mal de um charuto perto de um cigarro. Só que se a gente for analisar na esfera geral, me desculpa, quem fala que charuto é seguro para fumar é hipócrita. Acabou. Podem gostar ou não dessa frase. Quem fala que não faz mal nenhum, esse que é o problema também, isso, né? Seria pegar a medicina e jogar no lixo. Então essa pessoa, ela não precisa ter plano de saúde, ela não precisa ir no médico, porque para ela a medicina não existe, né? Você pegar uma fumaça e colocar dentro do seu corpo.
A OMS divulgou esses dias até que para álcool não há quantidades seguras mínimas de consumo de álcool. Porque o álcool não deixa de ser algo tóxico para o nosso corpo. Né? O fígado trabalha, tanto que se você tomar muito álcool... O corpo não metaboliza você tem cirrose, né? Porque não é o certo, né? Seu fígado tá ali. Mas, claro, tudo, como eu falo, esse é um assunto muito delicado, porque é pessoal, é de organismo por organismo, genética, quantidade, periodicidade, intensidade, qualidade do que você consome. Então, são literalmente centenas de fatores envolvidos nisso. Mas você pegar uma fumaça, né, e colocar para dentro da sua boca, você tem que pensar que, de alguma maneira, você está agredindo o seu organismo. O quão isso vai ser agressivo ou não para o seu organismo é muito relativo. Mas você tem que pensar que é uma fumaça. Então, né, faz o controle aí, acha o seu meio termo, acha o seu padrão. Tem gente que eu conheço que fuma, tem 92 anos, fuma charuto todo dia e nunca teve nada. Então, né, vai saber. Agora, eu vou estender essa pergunta. Bater o martelo e falar assim, não faz mal, aí a pessoa... Eu vou estender essa pergunta aqui com base no que você falou, que é o seguinte, com relação a fazer mal ou não para quem fuma, é um ponto de vista. Agora, para o fumante passivo, que é a pessoa que está no ambiente aonde a fumaça está circulando, como que isso funciona? Não é igual? É muito menos, né? Aí eu acho que precisaria se basear em estudos. Eu não teria esses estudos para falar, então seriam Voices of My Head, a minha fonte, né? Mas eu acho que é tudo uma questão de ventilação e tal. Você tá... Sempre eu faço essa comparação. A pessoa, mas eu tô no mesmo ambiente, tá ventilado, mas tá vindo uma fumacinha de charuto na minha cara, eu estou fumando passivamente. Aí a pessoa sai e vai andar na Marginal Pinheiros. Aí aquela fumaça tá na sua cara igual, daqui a pouco é a mesma coisa, né? Vai saber. Mas eu não moro em São Paulo, eu moro no meio do campo, na fazenda, tá? Tudo bom. Aí você passa ao lado da sua fogueira, da sua lareira, ou de uma queimada que tá tendo no campo, aquela fumaça, ela é igual a fumaça do charuto. Então, óbvio, você vai estar no ambiente lacrado, fechado, com outra pessoa fumando, você vai estar absorvendo aquela fumaça daquela mesma maneira. Agora, tudo vai depender dessa ventilação, né, do respeito de uma pessoa com a outra, que está no mesmo ambiente, né, e aí outros fatores que você leva em consideração. Eu já deixei de fumar, isso é muito mais comum. É que nem rede social. Eu muito mais apago o que eu escrevo do que publico. Você escreve para desafogar, né? Deleta e não vai. Fumar é a mesma coisa, pra mim. Porque eu tenho um problema muito sério em causar incômodo pras pessoas. Eu não consigo. Eu não consigo, por exemplo, ir num churrasco, sei lá. Eu levo meu charutinho na minha mochila e tal, na minha bolsinha, que eu tenho lá meu casezinho e tal. Chegando lá, eu vejo que o ambiente não me favorece. E aí eu não fumo. Isso. Não fumo. Eu desisto. Às vezes eu volto com a Ana e falo assim, pô, mas você levou o seu charuto, tá, o seu cachimbo, e você não fumou. Eu falei, não vi abertura. Não vi abertura. E tem gente que não se incomoda em incomodar os outros também. Pessoa que, às vezes, é por falta de noção, não tem esse tato social. E às vezes é porque tá cagando mesmo. O problema é meu, foda-se, entendeu? Então, tipo assim, eu fiz 50 anos, eu podia começar a tocar o foda-se pra algumas coisas, mas eu tô optando por ainda manter o bom senso por conta da educação, né? E às vezes eu desisto por conta disso. Por isso que eu prefiro ou tá num ambiente, eu sei que foi acordado aquilo. Ó, vou levar um charuto, tudo bem? Não, imagina, tranquilo, tal. Às vezes eu faço disclaimer, né? Eu posso levar? Tudo bem? Claro, imagina que isso. Agora, na minha casa, não. Eu tô aqui na minha casa mando eu, mas ainda assim não fumo dentro de casa. Então, sempre tem aquela coisinha de não querer incomodar. Às vezes eu respeito com você mesmo, né? Eu fui solteiro por muito tempo, eu morava sozinho, obviamente, no meu apartamento, e eu fumava na minha sala, eu adorava. Né? Ligava um jogo na TV, ligava alguma coisa, um filme, ventilava tudo e fumava meu charuto na sala. Sempre fumei na sala, sem problema nenhum no apartamento. Só que eu comigo mesmo, eu ia dormir, deixava um ar-condicionado ligado, um ventilador, tudo aberto, um elemento lá, um equipamento fazendo a melhoria do ar do ambiente, porque eu não queria acordar e sentir cheiro de charuto na minha sala. Eu não queria tomar o meu café da manhã com cheiro de charuto. Eu comigo mesmo. Então, vai depender muito do que você quer da vida. Eu ainda vou ter, sempre quis, é um sonho meu, assim, pessoal. Não sei, pode ser que eu consiga ainda. Vamos ganhar dinheiro e a gente consegue.
ter um espaço, tipo uma biblioteca, um loungezinho assim, sabe? Que fosse meu cantinho com aquela cadeirona gostosa, com meus livros, a prateleira ali com os meus whiskinhos e tal, aonde eu possa fechar a porta. Tipo assim, ninguém entra, lá é meu espaço, entendeu? E lá eu faço o que eu quero. E aí, claro, tá? Sempre tive esse desejo, né? Sonho não é muito grande, mas tipo, seria um negócio bacana de ter, entendeu? Então, tipo... mas tem muita coisa que eu preciso ter antes disso acontecer. Eu vi outro dia, mudando aqui de pato pra ganso, eu vi outro dia um cara que construiu um pub no terreninho da casa dele. É tipo um cômodozinho, assim, sabe? Tipo uma edícula. Sim. Fora da casa. Tipo uma casinha daquelas... Isso, sabe? Tipo aquelas casinha de madeira que o cara constrói pra criançada, uma casinha de brinquedo, um negócio assim. Só que ele fez um cômodo e fez um pub, cara. Nossa. Um espaço pequenininho, assim, sei lá, 3x3, 9 metros quadrados ali. Botou 2 poltronas, uma mesinha, quatro cadeirinhas daqueles banquinhos, fez um barzinho e tal, não sei o que tem. É um pub, cara, é o espaço do cara. Olha, falei, nossa, que brincadeira de criança mais adulta do que essa. Impossível. Eu falei, nossa, isso aí casinha de boneca que todo charuteiro queria ter. Pubzinho de boneca, muito bom. Agora aqui eu vou fazer as últimas 2 perguntas, que essa 9ª pergunta, a gente já tem um programa inteiro sobre isso, mas uma resposta rápida, que é dúvida de iniciante, que é o seguinte: como é que eu faço pra guardar os meus charutos? Eu comecei a fumar, o Léo me indicou ali, aí eu passei na tabacaria que tem ali na esquina, peguei 4 charutos e trouxe pra casa. Mas como é que eu guardo isso? Acho que a melhor resposta, como você falou, visto que a gente tem um episódio inteiro, mas um monte de conteúdo dentro do curso sobre isso, é como eu faço para guardar o meu charuto? A resposta seria com cuidado e cautela. Excelente. Ou seja, a resposta seria não é de qualquer jeito. Essa que é a resposta. Tá, mas o que é o não é de qualquer jeito? Aí você tem 1 milhão de conteúdos nossos para responder isso. Mas no geral você tem que controlar a umidade e temperatura. Você não pode deixar em qualquer armário, você não pode deixar em qualquer lugar, não pode pegar sol, não pode ter temperatura elevada. Num grande resumo, umidade relativa do ambiente, seja uma caixa, uma adega ou um alquim, em torno de 70%, e temperatura de 16 a 20 graus num range padrão, que pode ser variado, mas numa resposta rápida, padrão, 16 a 20 ou 18 a 20 graus Celsius, é isso que você precisa. Agora, como você vai atingir isso? É só dar uma olhada nos nossos episódios. Vamos deixar o link aqui. Pra gente falar disso. Vamos deixar o link aqui na postagem do episódio. E claro que lá na Cigar Academy você tem capítulos inteiros ali do curso pra gente falar sobre isso. E é muito legal, então eu recomendo. Mas eu vou contar também uma história rápida aqui que aconteceu. 2 anos eu perdi a minha madrinha, minha tia faleceu, né? E aí eu decidi que eu ia passar a noite com ela no velório. Todo mundo ia embora, mas eu falei, eu vou ficar. Não vou largar ela sozinha aqui. Né? Quantas vezes meus pais me deixaram com ela e ela virou a noite me dando de mamar e cuidando de mim. E agora que ela morreu, na última noite da vida dela, eu vou dormir? Não vou. Sim. Vou ficar aqui do lado dela. E vim pra casa, tomei um banho enquanto tinha gente lá, minha irmã, meu cunhado, bananá. Vim pra casa, tomei um banho. Voltei por volta de umas 11 da noite. Falei, agora eu fico aqui até o sepultamento. Beleza. Então, o pessoal foi embora, eu passei a madrugada lá. Então, mais ou menos umas 3 horas da manhã, 2h30 da manhã, por aí mais ou menos, chega o meu cunhado. Pô, você vai passar a noite aí e tal? Trouxe um negócio pra ler, porque meu nome é Leandro, no caso, né? Léo, mas é Leandro, né? Olha aí, surpresa. Plot twist. Não é Leonardo. Não é Leonardo, é Leandro. Léo é nome de trabalho. É outra história. E aí a família chama de Lê. Olha, sei que você vai passar aí, ó. Trouxe aqui um negócio pra você dar uma relaxada. Eu tinha dado de presente pra ele no Natal anterior. Minha tia morreu em novembro. Em dezembro do ano anterior, eu tinha dado pra ele alguns charutos, um cortador e um maçarico. Ele não fumou todos esses charutos e me trouxe, na noite do velório, 2 desses charutos, o cortador e o maçarico. Falou, ó,
Você passa a noite aí e tal, pelo menos você dá uma distraída, não sei o que e tal. Um doce, gentleman, um carinho muito grande por mim. Mas era 2 pedaços de palha. Porque eles ficaram no armário, na gaveta. Entendeu? Então, assim, a ilustração é exatamente disso, né? A intenção foi maravilhosa, a gratidão que eu tenho por ele é muito enorme. Mas, do momento que eu dei pra ele até 11 meses depois, ficou dentro de uma gaveta. Claro que eu tirei tava até no celofane, tirei do celofane, cara, fiz o nosso teste auditivo, que muita gente não sabe, né, o iniciante, que a gente faz um teste auditivo na sua mão, também. Charuto. No charuto, que é quando a gente rola ele assim nos dedos, né, da mão, entre o polegar, o indicador, o médio, assim, e põe na orelha pra ver se não faz barulho. Se ele não faz barulho, é porque a umidade tá legal, ele tá bem conservado. Agora, se você põe no ouvido e ele fica crack, 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 no terceiro crack ele desmanchou na minha mão, né? Então, isso é um exemplo de como não se guardar. Não jogue na gaveta e largue lá. E não precisa de 1 ano. Às vezes aí, com 1 mês, você já consegue estragar seu charuto. Mas é uma pequena cantante aqui para não perder também o hábito de contar as histórias aleatórias. Claro, com certeza. E a última pergunta da dúvida aqui é o seguinte: tem validade o charuto, Gabi? É que nem em outras comidas? Porque a gente faz a comparação com o alimento, né? Tem. Quem fala também que charuto, quanto mais velho, melhor. Falando bobagem, a gente também tem um episódio inteiro aqui disso. Então, você vê que não é porque a gente tá querendo te empurrar para os outros episódios, não é isso. Ah, não. Mas é porque realmente a gente fez episódios muito legais, né? E a gente continua fazendo. Então, às vezes, perguntas realmente que acontecem bastante, a gente resolveu gravar episódios inteiros só para elas, tá? Sim. Mas o charuto, sim, tem validade. Não dá para dizer de uma forma geral. Não é que nem o leite pasteurizado 6 meses, 1 ano, não. Não, o charuto é diferente. Vai depender de origem, de fermentação, de qualidade, de tabaco e também do que a fábrica fez, né? Se a fábrica tem dinheiro, tem qualidade para colocar um produto pronto no mercado que não exija envelhecimento do usuário, ela vai colocar esse produto então dali para baixo. Ele só vai, à medida que ele envelhece, ele só vai ficar mais fraco, então talvez a fábrica não queira aquilo, né? Então a validade desse charuto seria imediata. Quanto antes você fumar, melhor você aprecia ele. Tem charuto que você pode deixar envelhecendo porque ele fique mais suave, se é o seu objetivo. Tem charuto que precisa, principalmente tem uns países aí, né, clássicos do mundo do charuto, que não tem muito dinheiro, que estão vendendo charuto de qualquer jeito. E aí você tem que envelhecer um pouco o charuto, porque se você fuma quando ele sai da fábrica, não tá bacana. Você precisa deixar ele envelhecendo um pouquinho. Então isso vai variar muito, tá? E dentro da mesma marca, às vezes também tem, né? Você tem bitolas que são mais suaves, que são mais levezinhas, que o fabricante fala, olha, 2, 3 anos no máximo já fuma isso aí. 5 anos virou papelão. Enquanto essa mesma marca pode ter bitolas e blends que vai falar, ó, até 10 anos ele vai mudar, sempre para baixo. Sempre para baixo que eu digo o charuto vai ficar mais suave, vai ficar mais fraco, porque os compostos vão quebrando. Essa folha vai se deteriorando e ele vai ficando mais suave. Perfeito. Acho que melhor resposta do que essa é impossível, né? Então, é isso aí. São as 10 dúvidas do iniciante. Claro que todo iniciante que realmente quer se aprofundar tem mais dúvidas do que isso, né? Mas essas são bem comuns e foram as que os nossos ouvintes, nossos confrades aí mais apontaram também. A gente tem algumas que eu também já tinha trazido com base na experiência. Então, temos aí as 10 perguntas e as 10 respostas dadas aqui pelo nosso querido chefe Gabriel Lourenço, que vamos ver se veio alguma aqui de última hora, mas eu acho Veja que não. se chegou alguma aí de última hora. Mas são 10 aqui já. Matamos as 10, hein? Então, já que o pessoal mandou, teve mais uma. Como entrar para um clube de charuto e aprimorar meu networking? Kaique Cruz, para não dizer que é combinado. Eu entraria para CSA. Melhor guiso impossível. Eu acho que o Kaique não é aluno, pelo nome, não sei, que hoje a gente tem muito aluno, tá?
Depois Ataque de oportunidade. A gente teve dezenas de respostas no Instagram, mas a maioria eram variações dessas 10 perguntas que a gente fez. Sim. Uhum. Tirando uma que você pode ir no outro episódio, que seria os melhores charutos são os cubanos mesmo, esse apareceram 3 vezes no nosso Instagram. Nossa. E aí você assiste o episódio de Cuba, ou ouve o nosso episódio de Cuba que tem aqui no podcast, a gente não vai entrar nesse assunto. Deixar o link na postagem também. Como entrar para um clube de charuto, aprimorar meu networking, eu entraria para CSA. Aí você vai poder entrar para a comunidade de alunos no WhatsApp que a gente tem, que lá tem desde fabricante, comerciante, importador, distribuidor, lojista, apreciador. Tem gente do Brasil inteiro e alunos de outros 6 países. Então você vai ter networking pra caramba. Fora que você pode pedir lá que a gente compartilha. E ver se na sua cidade tem alguma charutaria. Geralmente os cigar lounges, as charutarias das cidades, eles têm os grupos. Ou você se associa, ou você paga uma mensalidade, alguma coisa assim, e você entra para esse grupo. Ou não paga nada, é só uma confraria que se encontra X vezes por mês. Então eu te aconselho buscar aí na sua cidade. Se na sua cidade não tem, você pode também entrar para CSA. Exatamente. cigaracademy.com.br. E eu tenho respondido também a algumas pessoas que têm me mandado direct lá no Instagram, no Safra 1974, que o que acontece? A gente já falou em episódios passados aqui também sobre a questão da confiança na compra, né, e tal. Cara, eu não sei aonde comprar, eu não sei como que eu consigo e tal. Então, algumas pessoas têm me mandado no direct e aí eu tenho dado algumas indicações de lugares que, amigos em comum que a gente tem, lugares que a gente já comprou, sabe que é bacana e tal. Lojas realmente, né, não é a pessoa física vendendo ali. E a gente sabe que não pode vender, tipo, por site. Então, a pessoa tem a loja física, te manda o catálogo, você escolhe ali o que você quer e tal, manda o Pix e tal, manda pelo correio, tá super tranquilo, faz essa venda. Então, eu tenho... Alguns ouvintes têm mandado também lá e, assim, não é só pra mim, né? O Gabi também ajuda, quando manda pra CSA, o pessoal lê também, sempre dá uma indicação e tal. Então, não deixa de seguir a gente lá, Léo Radiofobia é o meu perfil pessoal. Tem mais uma aqui só pra não deixar, desculpa te cortar, Léo. Tá, imagina. Tava falando, pode terminar seus contatos aí? É só pra mandar o meu e o seu, né? O Léo Radiofobia é o meu perfil pessoal, Safra 1974, o meu perfil charuteiro e defumado, e @chefgabi é o Instagram do Gabi, além, é claro, do csa.brasil, que é o Instagram da nossa escola. Perfeito. Manda ver aí o que para não deixar a Samanta, porque teve metade da Samanta a gente já respondeu, que era armazenamento, a gente já falou sobre isso, ela colocou harmonização. A harmonização também, a gente tem um episódio muito legal que a gente fez com a Fran aqui no nosso Fran, podcast. excelente. Então, dúvidas de iniciante de harmonização, ouve esse episódio que você vai gostar, e dentro eu acho que é o maior módulo que a gente tem dentro da CSA do nosso curso de sommelier, tá? Acho que a harmonização mais de 20 ou 30 aulas, é uma coisa doida, porque é realmente um assunto muito gostoso e inesgotável. Então, dentro da CSA vai ter bastante conteúdo. E se eu fosse... Outras dezenas de perguntas aqui, elas são, como eu disse, variações das principais, então tá tranquilo. E se eu fosse essas pessoas que não conhecem ainda, eu seguiria a Fran no Instagram. Melhor coisa que você pode fazer é seguir a Fran Sansi, vou deixar o link também. E eu, com 50 anos nas costas, descobri que eu não sabia fazer caipirinha. Eu que já fiz caipirinha para mais de 100 pessoas no Japão, num evento uma vez. O sensei me colocou lá porque eu era o cara da caipirinha. Eu descobri que com 50 anos de idade eu não sabia fazer caipirinha. Aprendi com a Fran a fazer uma caipirinha que não fica zero amargo e você tem 100% do gosto natural que o limão pode te proporcionar. E eu fui aprender isso agora. Um cachorro velho aprendendo novos truques com a nossa querida Fran Sansi. A gente tem algo pra aprender. Pô, demais. E obrigado, Fran. Já falei isso lá no nosso grupo pra ela. Mandei a foto. Falei, nossa, meu cérebro, meu gosto, né? Eu gosto de harmonizar uma caipirinha com charuto. Acho que a harmonização por contraste fica maravilhosa, né? Então, eu gosto demais. Seja aí Dona Flor, um jam, não, charutos nacionais, aí, o Leite Alves e tal. Pra mim são excelentes. Tabaco nacional com caipirinha é uma harmonização clássica dos meus fins de semana aqui. Segue lá a Fran também. Fica a dica aí pra você que tá chegando agora.
manja muito de bebidas e coquetéis e harmonizações em geral. Muito bem, então, menino Gabriel Lourenço, obrigado demais por mais um episódio. Acho que aqui fechamos e logo a gente tem novidades aí. Então, você vai dar algum spoiler ou fica a expectativa? Acho que pode ficar a expectativazinha, né? É expectativa. Vamos levar mais... Sim. Basicamente, a gente vai levar mais eventos que seriam inacessíveis pela questão da distância para a maioria das pessoas que degustam charuto que moram no Brasil. Eu sei que a gente tem muitas pessoas que viajam o mundo, né, para ir em eventos de charuto, mas se você quer ter o conforto de não sair do seu sofá ou da sua casa ou do seu carro, maravilha, a gente leva esses eventos para vocês. Delícia demais. Então segue a gente lá, todos os links já foram ditos, todos os links estão na postagem do episódio. Quero agradecer aqui a quem acompanha esse podcast pelo YouTube, né? A gente não tem feito lives nos últimos programas por conta da mudança do Gabi, por conta da vida, mas, né, em breve a gente volta também com lives que a gente vai fazer aí mais à noite para, né, o pessoal depois do trabalho poder acompanhar com a gente e tal, mas ainda assim você pode deixar o seu comentário sempre lá no YouTube, você pode aqui no YouTube para quem está assistindo, pode deixar aí aquela inscriçãozinha do amor, né, aquele likezinho, aquela coisa toda que todo mundo sempre pede, ajuda a engajar, ajuda a espalhar a palavra, a indexar melhor aí, e para quem ouve pelo feed, aí fica aqui um pedido nosso também, que você pode ouvir o nosso podcast no YouTube e em todos os agregadores de áudio. Como um bom podcast, está disponível em áudio em qualquer lugar. Agora, existem algumas plataformas que você pode classificar a gente. E isso ajuda demais. Então, no Spotify, no Apple Podcasts e no Pocket Casts, você tem lá o sistema de classificação por estrelinhas. Se você bota 5 estrelinhas ali, a gente começa a indexar melhor na nossa categoria, que é a categoria lazer, hobby, né? Gastronomia, a gente está na categoria gastronomia também. Então a gente indexa melhor e aparece para pessoas que têm o mesmo interesse ou interesse parecido que o seu, que está ouvindo a gente agora, um público mais qualificado. Podcast, como você sabe, é uma mídia de nicho, né? Então a gente não abre a janela e fala para todo mundo, a gente está falando diretamente para aquelas pessoas que têm aqueles interesses, e isso é que faz o podcast ser uma ferramenta muito bacana, que agora, daqui a alguns dias, 21 de outubro, vai estar completando 20 anos de podcast no Brasil. E exatamente. E vai ser um dia comemorativo. 20 quanto? Radiofobia? 15. Radiofobia 15. É que escreveu história de podcast no Brasil. Tô há 15 nessa estrada, sim, escrevi uma história, tem livro, tem, enfim, tudo por aí. E vem coisa nova, estamos preparando a nova plataforma de curso, vai ser muito legal. Dia 21 agora vai ter alguns eventos, se você me seguir lá no Instagram, Léo Radiofobia, outras redes sociais todas também é Léo Radiofobia, mas a que eu mais tenho usado é Instagram, porque Twitter morreu, Blue Sky e Threads não fico lá publicando nada, e TikTok tem, mas não sou do TikTok, sou velho, e então vai lá mais no Instagram mesmo. Aí você vai acompanhar dia 21, a gente vai ter algumas ações, vai ter lives, eu vou participar de alguns eventos e tal, você vai poder acompanhar aí mais especificamente sobre isso. Mas, obrigado a você que ouve a nossa Confraria do Charuto no seu agregador de podcast preferido. Gabi, algum recado final? Não, a princípio é isso. Depois dessa conclusão e dessa explicação. Maravilha. Só convite, se você ainda não está na CSA, tá perdendo tempo, entra lá, você vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa Confraria do Charuto. Radiofobia.com.br /podcast é o endereço da Radiofobia Podcast Network, que produz esse podcast, que é o podcast oficial da Cigar Sommelier Academy, a escola internacional do Brasil para o mundo. Entra lá também na nossa rede de podcast, você vai ver que tem muitos outros programas lá também para você, musical, entrevista, de educação e tal. Tem para todos os gostos. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Logo, logo a gente está de volta com mais um episódio da nossa Confraria do Charuto. Sempre com responsabilidade, deguste, com prazer, viva a vida. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Um abraço.
Boa. Valeu, gente. Valeu, obrigado. pessoal. Valeu, Abraço. Gabi. Obrigado. Valeu, Léo. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.